Hora de fechar o vídeo para falar sobre Pedro Rocha. O atacante que é artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro está na mira do São Paulo. O tricolor não conseguiu avançar em relação a Marcelo Rian, centroavante brasileiro que joga no time japonês. Contei para vocês sobre essa dificuldade no vídeo no início da tarde dessa sexta-feira. Até por isso, o tricolor continua buscando alternativas. Se pintou o nome do Pedro Rocha. Vocês lembram dele? Jogador que já passou por vários clubes grandes, hoje com 30 anos de idade, defende o Remo, um dos times que lutam pelo acesso na Série B do Brasileiro. Os números do Pedro Rocha na Série B são ótimos, 21 partidas, 10 gols e 3 assistências na temporada, 33 jogos, 14 gols e 4 assistências. Ele está no Remo desde o início do ano e foi contratado pelo Marcos Braz. Chance de o negócio acontecer entre São Paulo e Remo é pequena. Isso porque o tricolor se espantou com as cifras envolvidas. Primeiro, se surpreendeu a descobrir que o Pedro Rocha ganha no Remo R$400 mil por mês. Depois, porque Marcos Braz, que é o homem forte do futebol do Remo, quer entre 2 e 3 milhões de reais para liberar o atleta, sob a alegação de que o Pedro Rocha é hoje o principal jogador do time. Contrato só até dezembro. Se o São Paulo quiser assinar um pré-contrato para a próxima temporada, beleza. Mas se quiser o jogador por agora, e essa é a emergência do São Paulo, precisaria desembolsar essa grana que o São Paulo não tem. Hoje a maior possibilidade em relação ao Pedro Rocha é ir para os Emirados Árabes Unidos. Esse time dos Emirados topa bancar a pedida do Remo e agora tenta negociar um acerto com o Pedro Rocha, que pede um caminhão de dinheiro para voltar a jogar no exterior. Em relação ao São Paulo, sem Pedro Rocha e sem Marcelo Rian, o tricolor vai ter de buscar outras alternativas ou então vai precisar pagar esses 2 a 3 milhões para o Remo ou uma compensação financeira para o FC Tóquio, clube que está com o Marcelo Rian até dezembro por empréstimo. Prometo que qualquer novidade em relação ao centroavante do São Paulo eu volto para contar para vocês, beleza? Não esqueçam de deixar like, de se inscrever no canal. Bora com atualizações sobre o São Paulo. Tem duas informações importantes. A primeira, por que Mailton, lateral direito que treina com o São Paulo desde a sexta-feira passada, ainda não foi registrado no boletim informativo diário? A resposta, problemas na saída dele do Metalist. O Mailton pertence ao time ucraniano e estava emprestado à Chapecoense. O acordo do São Paulo para comprá-lo do Metalist envolvia o perdão de uma dívida que o Metalist tinha de 800 mil euros pela compra de Paulinho Boy. Além de perdoar essa dívida, o São Paulo tiraria um processo de transfer ban que moveu contra o Metalist pela falta de pagamento. E é essa burocracia que envolve a FIFA que tem atrasado a negociação. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o Márcio Bittencourt, que é o empresário dele, para saber se existia o risco de o atleta não conseguir ser registrado até a próxima terça-feira. Existe uma convicção dentro do São Paulo e também dos representantes do atleta que vai dar tempo para que o Mailton seja registrado, senão ele passaria por um enorme prejuízo e não teria condição de jogar até o fim da temporada. Só para completar, outra informação importante sobre o São Paulo: Lucas Moura vai mesmo passar por uma intervenção cirúrgica, mas não se trata de nada grave. Nesse sábado, no Hospital Albert Einstein, ele vai ser submetido a uma artroscopia, tudo por conta de um incômodo que ele sente no joelho. A ideia do médico é abrir para ver se existe alguma fibrose no local ou algum problema de cicatrização. Inclusive, essa cirurgia nem deve alterar o plano de retorno do atleta. A ideia é que o Lucas Moura esteja à disposição para a partida de quartas de final da Libertadores contra a LDU. Hora de falar sobre o São Paulo. Existe chance de Carlos Belmonte ser demitido do cargo de diretor de futebol no São Paulo? A possibilidade existe, basta que o presidente Júlio Casares queira levar a história adiante. Também posso contar que o presidente do Tricolor e o diretor de futebol estão mais distantes do que nunca. Não consigo dizer que há um racha, que eles não se falam, que há uma briga enorme, mas existe uma pressão grande dentro do Morumbi, onde o Júlio Casares dá expediente contra o departamento de futebol do São Paulo na Barra Funda, que é comandado pelo Carlos Belmonte. Tudo por causa dos gastos excessivos e da falta de resultados. A avaliação dentro do Morumbi é de que o São Paulo do Belmonte gasta demais e oferece e entrega muito poucos resultados. Vale a lembrança de que no primeiro semestre o São Paulo gastou 43 milhões a mais do que estava orçado para a previsão desses 6 primeiros meses do ano. O departamento de futebol do São Paulo se defende afirmando que não gastou com a contratação de nenhum atleta e assegurou cerca de 200 milhões de reais em vendas de jogadores nesse período do ano. Mas é importante lembrar que mesmo sem gastar com contratações, o São Paulo, por exemplo, trouxe o lateral Wendel do Porto, pagando 1 milhão de reais por mês em salários. Luiz Gustavo teve seu vínculo renovado para ganhar na casa dos 700 mil mensais e por conta de uma infelicidade, ele teve um problema de saúde e já não joga há bastante tempo. Para responder a pergunta sobre a possível demissão de Belmonte, não acredito nessa possibilidade.
Acho que o Júlio respeita a figura do Belmonte, alguém que garantiu muitos votos para ele na eleição para presidente. O Belmonte é um real candidato, ou pelo menos seria o natural candidato à sucessão do Júlio Casares em dezembro do ano que vem. E essa talvez seja a única possibilidade de o Belmonte acabar demitido se houver um estremecimento muito grande entre o Júlio e o Belmonte a partir do momento em que o Júlio indicar um outro candidato que não o atual diretor de futebol. Na teoria, o Belmonte seria esse homem a ser lançado. Se ele perceber que o Casares não vai apoiá-lo, aí sim pode ser que esse racha se torne tão grande que determine a saída do Belmonte. Mas eu acho mais fácil o Belmonte pedir para deixar o São Paulo do que o Júlio Casares demiti-lo. A tendência é que a pasta continue sendo comandada pelo dirigente, que é bastante querido, especialmente por jogadores de futebol. Quero falar agora sobre o São Paulo, segunda-feira para lá de agitada. Primeiro, com a notícia de que o tricolor sofreu um transfer ban na FIFA, ou seja, estaria impedido de inscrever atletas nas 3 próximas janelas de transferência por conta de uma dívida de $300 mil com o Cerro Porteño, pela compra de Bobadilla. Esses $300 mil ou R$1.620.000 foram pagos também nessa segunda-feira pelo São Paulo ao Cerro Porteño, colocando fim à dívida que o tricolor tinha para com o clube paraguaio. Restava essa última parcela da compra do jogador. Dessa maneira, o São Paulo assegura que já está livre do transfer ban. O tricolor chegou a emitir uma nota dizendo, abre aspas, tivemos um desacordo em relação ao entendimento do pagamento das parcelas, mas regularizamos toda a situação do São Paulo. Dessa maneira, o São Paulo se livra do transfer ban e volta a estar liberado para contratar um atleta para o ataque. Tudo porque o André Silva, de fato, sofreu uma lesão séria, lesão ligamentar, e deve desfalcar o São Paulo por um longo período. Ele está sendo submetido a uma avaliação de um médico para saber se há necessidade de cirurgia ou não. De qualquer forma, com ou sem cirurgia, a chance de o André Silva jogar nessa temporada é pequena. Ele teve uma contusão no ligamento cruzado posterior e um estiramento no ligamento cruzado anterior. Baita azar do São Paulo, que teve lesão nos seus 3 centroavantes. Rian Francisco e o Caleri só voltam em 2026 ou no finalzinho dessa temporada por conta de problemas com o ligamento cruzado anterior. São Paulo já está no mercado em busca de um centroavante, de um camisa 9. Posso garantir para vocês que Daverson não é um alvo. E assim que eu tiver qualquer novidade sobre a busca por esse 9, conto para vocês. Combinado? Bora fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo. Evangelos Marinax enfim admitiu de forma pública que negocia com o São Paulo e que pode se tornar sócio do clube nas categorias de base. Em entrevista à TNT Esportes, ele disse, abre aspas, nós temos examinado vários clubes no Brasil. O que eu gostaria de fazer é ter uma participação nas categorias de base, nos jovens talentos. Estamos buscando unir forças com uma das maiores categorias de base do Brasil, com o São Paulo. Nós tivemos sérias discussões e negociações. O Brasil é um país que eu amo e eu realmente valorizo o talento e o espírito, e o futebol representa a vida. O repórter ainda pergunta, mas Marinax, quando você fala em São Paulo, você se refere à cidade ou ao time de futebol? E a resposta, abre aspas, nós estamos interessados na categoria de base do São Paulo. Tivemos conversas em São Paulo. Também vimos um grande jogo no Maracanã com a nossa equipe juvenil no ano passado. Ele se refere à final do Mundial Sub-20, em que o Olympiacos, a equipe dele, perdeu para o Flamengo e ficou vice-campeã. Aí o Marinax completa, como eu disse, eu não posso dar muitos detalhes agora, mas o Brasil é um país que nós queremos investir. Cheguei a dizer para vocês com exclusividade que o São Paulo votaria nessa quinta-feira a aprovação do plano, de um fundo que vai ser criado e vai poder receber até 350 milhões de reais. Esse fundo vai contar com aportes da Galápagos e também de Evangelos Marinax, e com o dinheiro o São Paulo pretende fazer de Cotia a maior categoria de base do futebol brasileiro, revelando atletas de toda a América do Sul. E você, o que pensa sobre o tema? Não esquece de usar o espaço para comentário, deixar like, se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.